Fala moçada, deixa eu mostrar um negócio bacana que chegou aqui pra mim, assunto só. Na verdade isso aqui é uma importação que eu fiz pra um amigo, acabou de chegar lá do Tio Sam. E como muita gente tem mostrado interesse em saber como funciona a questão da caça com arco, caça com crossbow, com flechas no geral, eu vou estar trazendo, quando eu tiver a oportunidade, um pouco do conhecimento que eu tenho. Eu ainda sou recruta nesse nicho, mas graças a Deus eu tive a oportunidade de estar fazendo amizade com quem realmente entende do assunto, tanto a questão da caça quanto a questão da arquearia, né? A gente sabe que essa palavra caça aqui no nosso país não soa com boa familiaridade em relação a outros países que têm essa atividade como cultura, né, já enraizada há anos. A gente tem lá o exemplo dos Estados Unidos, da África, da Austrália, mas a coisa que tende a caminhar. Tá? Então, eu vou estar trazendo um pouco do conhecimento. Quando eu tenho a oportunidade de estar com esses caras, eu pergunto, eu observo o que eles falam, como eles fazem, e eu vou trazendo isso aqui para você. E pode não parecer, moçada, mas existe sim um estudo em cima disso aqui, tá? Principalmente lá fora. Aqui no Brasil nem tanto, a gente não tem, como eu comentei, incentivos para estar estudando, para estar investindo na questão de arquearia e na questão de armamento no geral. Dá para contar nos dedos hoje quantas pessoas realmente entendem disso aqui no Brasil, que se dedica, tá aí há anos e anos praticando arquearia aqui no Brasil e gasta dinheiro com isso, né? Porque coisa boa é coisa importada, e a importação vocês sabem muito bem como é que funciona no nosso país. Mas lá fora tem um público altamente aquecido, um mercado aquecido e empresa que injeta dinheiro em tecnologia para se despontar. Por exemplo, nos Estados Unidos existem temporadas onde você só pode caçar com flecha, não pode caçar com arma de fogo. Então, vocês imaginam um mercado que não é lá. Mas enfim, vamos ao que interessa. Deixa eu mostrar aqui para vocês o que chegou. Para quem já tem uma breve noção de como funciona a arquearia, sabe o que é isso aqui, não é nenhuma novidade. Mas para quem não conhece, pode até se surpreender como eu me surpreendi. Eu não tinha noção que funcionava assim. Bom, as flechas, principalmente dos equipamentos atuais, elas não vêm inteiriça. Elas não vêm com a ponta embutida, ela vem com a rosca interna, e a depender do animal que você vai caçar, do tipo de caça, da distância, você seleciona as pontas, que são chamadas de bowheads, né? Então, assim, cada ponta, assim como a munição na arma de fogo, serve para um determinado fim, tá? Então, vamos lá. Por que a gente tem duas marcas, sendo que o objetivo final é o mesmo? E é isso que deixa essa atividade tão interessante. Vamos começar com a Annihilator. Não sei se essa pronúncia é certa, é uma ponta americana, relativamente nova no mercado em relação às outras marcas que estão em algum tempo. O pessoal tem comentado muito em fóruns, em vídeos, sobre a tecnologia por trás dessa ponta. Eu não posso dizer que isso é um fato, porque a gente não testou. Pode ser que não seja tudo isso. Mas acredito que sim. Hoje é, se não, a ponta mais cara do mercado. E o que ela vem atender? Vou explicar para vocês agora. Esse Bowhead foi projetado para a galera que necessita de disparos a longas distâncias, principalmente o pessoal que caça bode nas montanhas, caça urso. Essa galera normalmente, por caçar por rastreio, não tem a oportunidade de dar um disparo a curta distância. E eles caçam com arco. Qual que é o problema do arco? O arco ele tem a flecha maior do que a balestra e a potência menor do que a balestra. Consequentemente, mais influência ele vai sofrer de fatores externos. O que são esses fatores? A gente tem uma equação, vou mostrar para vocês, tentar explicar aqui, uma equação inversamente proporcional. Quanto maior a distância que a flecha vai percorrer, mais influência ela sofre do arrasto do vento, perdendo velocidade, e mais influência ela sofre da gravidade, perdendo precisão. Então, ou seja, quanto maior a distância, menos velocidade, menos precisão. A flecha do arco sendo maior e o arco tendo menos potência que a balestra, isso se multiplica várias vezes mais. Para que esse Bowhead foi desenvolvido, ou pelo menos para que o projeto dele serve na teoria, né? A gente sabe que ele veio sanar essa necessidade, ou pelo menos diminuir essas influências desses fatores externos, questão do arrasto do vento, da força gravitacional, que quanto maior, menos velocidade, menos precisão, resultando numa menor penetração. Aqui na flecha a gente tem uma rosca interna, e para quem já pegou outras marcas de Bowhead na mão, sabe que essa aqui é significativamente menor. E tem um porquê. Quanto menor a superfície de contato, menor é o arrasto com o vento, resultando numa perca de velocidade menor. Só que se você colocar esse conjunto, associar esse conjunto com um conjunto pesado, uma relação de ponta e flecha pesado, que tem como você adicionar peso na flecha,
não vai adiantar nada. A gente tem esse burrhead de 100, 125 e 150 grains. Não adianta nada, eu vou explicar por quê. Então, para você ter uma efetividade em um disparo a longas distâncias, você vai ter que ter uma relação de peso leve entre a ponta e a flecha. Só que aí você perde no fator de penetração, porque você não tem um peso para dar a pancada. E é aí que entra essa outra tecnologia aqui, que pelo menos na teoria é assim, né? Eu não testei, depois eu posso trazer para vocês o resultado. Vocês podem ver que aqui, ó, ela tem como se fosse uma conchinha, tá vendo? Essa conchinha, ao entrar em contato com o corpo do animal, cria uma pressão negativa que vai puxar ela cada vez mais para dentro, dando esse fator de penetração que é perdido pela falta do peso. Então, ou seja, você não tem arrasto com o vento porque é uma ponta pequena, você não tem tanta força gravitacional porque não é um conjunto pesado, e você ganha nesse fator de penetração por conta dessa tecnologia de pressão negativa. Então, em resumo, pessoal, pelo menos na teoria, porque eu ainda não testei, essa pontinha veio para sanar a necessidade da galera que precisa de disparos a longas distâncias. Por quê? Você pode, e tem no mercado, outros burrheads com o mesmo diâmetro desse aqui, que vai ter o mesmo fator de influência de arrasto que esse aqui, no vento. Você pode também fazer uma relação de peso ponta e flecha igual esse conjunto aqui, que vai fazer a flecha chegar no mesmo lugar que essa aqui. Só que quando entra no fator crucial, que é o fator de penetração, que esse que define se o animal vai ser ou não abatido, esse aqui se sobressai. A gente normalmente atira na área vital ali das costelas, que tem o pulmão, o diafragma, o coração, que se você não tiver um fator de penetração alto, ela vai parar, essa flecha vai parar na primeira costela. E você tem que ali passar as costelas, passar os dois pulmões, passar o coração e às vezes até atravessar o animal, para ter dois pontos de hemorragia. Então, o fator de penetração é muito importante, é o que essa tecnologia aqui traz. Pessoal, e antes de passar para outra marca, eu esqueci de falar uma questão aqui importante, que normalmente o pessoal pergunta muito. Então ao invés de disparar na caixa torácica, por que não dispara na cabeça do animal? E isso até para armas de fogo, que tem um alcance infinitamente maior, não é interessante. Por quê? A cabeça ela é significativamente menor que a região torácica ali, que tem os órgãos vitais do animal também. E a cabeça do animal ela está em constante movimento. É válido a gente entender que existe um tempo que o projétil, seja ele qual for, demora para percorrer do ponto de disparo até o alvo. E nesse meio tempo, se o animal faz qualquer movimento, você já não atinge o lugar que você desejou atingir, entendeu? Então, por isso que a gente normalmente, principalmente na caça, atira na região do tórax, que é vital também, que a chance de errar é menor. Tá, então vamos passar agora para a Terra Firma. Essa aqui é uma marca australiana, o pessoal lá usa muito ela, principalmente na caça do javali, usa demais a conta. E aqui já é uma relação diferente da Annihilator lá. Por quê? Aqui é disparos a longas distâncias. E essa aqui foi feita para disparos, pelo menos na nossa necessidade, ela vai atender disparos a curta distância. Eu vou explicar por quê. Eu estou só com a mão aqui, então vocês não reparam não. É o seguinte, antes de mostrar aqui, tem que explicar o ponto X do porquê que eu comprei essa pontinha. Como eu disse, essa foi uma importação que eu fiz para um amigo, e esse amigo meu caça na África, caça aqui com a gente, e ele tem hoje, se eu não me engano, a balestra mais forte do mercado. Ela tem 515 FPS, isso convertido a metros por segundo dá quase 160 metros em um único segundo. É uma paulada. Normalmente aqui a gente caça em espera, que a distância da onde a gente está para a ceva, para onde o animal vai ficar, é em torno de 15, 20, 25 metros. Então não tem flecha, mesmo a dele que é de carbono trançado, não tem burrhead que aguente uma pancada nessa distância. Então assim, não tem como a gente diminuir o FPS, a potência da balestra para a configuração da caça que a gente vai fazer. Não, hoje a gente vai caçar em curta distância, coloca um FPS menor, não tem como. O que foi sugerido pelo Jorge, que é um dos caras que eu falei que mais entende de arquearia hoje no Brasil, é aumentar o peso da flecha, a relação de peso ponta e flecha. Isso tem como fazer e, consequentemente, diminui o FPS do disparo. Entendeu? A flecha sendo mais pesada, ela sofre mais arrasto, ela sofre mais influência da gravidade e diminui a potência, o FPS, a velocidade da flecha. E a gente pode fazer isso tanto na flecha, porque a flecha ela é oca por dentro, a gente pode colocar insert na flecha, colocando ela mais pesada, tanto comprando um burrhead
com peso a mais. A unidade de medida lá fora é em grains. Então você vai ter bowhead de 80 grains, 100 grains, que são os comuns, 150 grains, 125 grains. E essa marca exclusivamente ela faz uma configuração de bowhead inteiriça de 150 grains e 200 grains, que não são tão comuns. E você imagina, você colocar uma balestra de 515 fps para fazer um disparo leve, com um bowhead leve, uma flecha leve, a 20 metros. Vai se tornar tanto o bowhead, tanto a flecha descartável, e é o que vem acontecendo. Nem o bowhead nem a flecha aguenta, quebra os dois. Já aconteceu o caso desse amigo meu disparar a curta distância um javali, na região mais inferior ali do pulmão. A pancada foi tão forte que o bowhead se fragmentou dentro do animal e parte do fragmento acertou o coração, entendeu? Então você imagina a pancada que não é. Então, sendo assim, a gente precisa de um bowhead robusto. No caso esse é inteiriço, a gente tem bowheads mecânicos, né, que ele vem fechadinho, ao entrar em contato com o animal ele abre. A gente tem bowheads que você troca as lâminas dele, ou seja, ele não é inteiriço. E esse é inteiriço em 150 grains. Ele resolveu escolher em 150 grains, mas tinha a opção de 200 grains. Ou seja, é quase uma barra de ferro afiada, né? Aí a gente tem agora que aumentar o peso da flecha. Consequentemente, a gente vai diminuir um pouco o FPS. Não vai perder tanto em precisão, pelo fato da flecha estar pesada, porque a distância é muito curta, então não tem tanta influência da gravidade. E vai ter uma pancada violenta, sem perder a flecha e sem perder o bowhead. Então, em resumo, pessoal, é isso aí. Se surgir a necessidade de fazer um disparo a longa distância em um animal de médio porte, ele vai ter essa opção. Se surgir a necessidade de fazer um disparo a curta distância ou em algum animal que tem uma caixa grande, igual um búfalo, um eland, lá tem antílopes grandes, né? Ele tem essa opção. Não adianta nada você atirar em um animal com um bowhead pequeno e frágil que não vai dar certo. É um animal robusto, então ele tem essa opção. Inclusive eu vou deixar algumas fotos ou vídeo, não sei se pode, vou tentar deixar aí deles usando esse bowhead em búfalos. E ao meu ver a gente tem um conjunto perfeito na teoria para curtas distâncias e longas distâncias com equipamento de alta potência. Agora a gente tem que testar, eu não estou aqui puxando saco de ninguém, se não prestar, se isso aqui for uma merda, eu trago para vocês aí, a gente procura aí outros equipamentos e outras marcas para ver qual é a marca que mais sai bem.